uma palavra inicial. Louvado seja o nome do Senhor, que se conta no livro, aleluia, que escreveu Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, capítulo 10, verso 46. É uma palavra muito conhecida, que fala sobre cego de Jericó. Tem algumas traduções que falam que é o cego Bartimeu, né? Independente, aleluia, se ele tinha nome ou não, nós vamos entender que essa história é uma história, aleluia, maravilhosa, né? E é bom, né, irmão, ressaltar que essa história é uma história com H, né? Uma história verídica. Não uma história, aleluia, da carochinha. Não é uma história inventada como a Branca de Neve, aleluia, que é uma história com que é uma história que alguém senta inspirado, aleluia. Não é uma história da Turma da Mônica, do Cebolinha, da Magali. Essa história, aleluia, é uma história com H, uma história verdadeira, qual Jesus, aleluia, ele passou numa cidade e fez um milagre, aleluia. Diz assim, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, aleluia, capítulo 10, verso 46, aleluia, a cura do cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. E ele então, lançando de si a sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E Jesus lhe disse: vai, aleluia, perdão, eu comi uma palavrinha aqui, vou ler o versículo anterior. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu desta maneira: mestre, que eu tenha a minha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. É bom, aleluia, ressaltar e é interessante nós frisarmos que em todos os 4 evangelhos que nós temos na palavra do Senhor, Mateus, aleluia, Marcos, Lucas, aleluia, João, muitos deles relatam a mesma história. Mas o interessante é que, independente de um relatar que Jesus estava entrando, outro que Jesus estava saindo, Marcos, ele escreve que o cego, ele tinha um nome Bartimeu, e alguns falam só que ele era o cego de Jericó. Mas o interessante é que é a única vez descrita na palavra do Senhor que Jesus está em Jericó. Não há nem mais um relato bíblico. Você pode folhear a Bíblia e você não vai encontrar de que Jesus estivesse em Jericó em alguma outra ocasião. E o que me leva, aleluia, a pensar é que se você ler os 9 capítulos anteriores, você vai ver que Jesus já tinha feito milagres. Se você ler o livro de Mateus, você vai ver que Jesus já tinha feito milagre. Jesus já tinha curado, aleluia, o cego, aleluia, o leproso. Ele já tinha curado o cego de nascença. Ele já tinha feito o milagre, aleluia, da transformação aleluia, da água em vinho. Ele já tinha curado, aleluia, levantado, aleluia, o defunto filho da viúva de Naim. E desta vez Jesus, ele vai para Jericó. O interessante é que Jericó, muita gente não sabe, ela tinha 2 entradas. Eu acho que é importante você que está ao alcance da minha voz saber isso. Jesus entrou, aleluia, provavelmente pela parte norte da cidade de Jericó, que é onde estava o templo, aleluia. Era um caminho que vinha do templo. Se você ler a escritura sagrada, você vai ver que a parábola do samaritano vem dizendo que aleluia, vinha pelo caminho de Jerusalém e ele foi assaltado pelo caminho. E essa cidade, aleluia, a qual Jesus passava, essa entrada, era a entrada que ele estava vindo do templo. Então eu posso dizer para você que Jesus tinha ido em Jerusalém, aleluia, adorar. Ele tinha ido em Jerusalém talvez prestar sua adoração. E quando ele entra pela cidade,
começa a se formar. Então, aleluia, quando esse alvoroço começa a acontecer, creio eu que o cego, ele começa a ver algo diferente, a ouvir algo diferente, já que ele não via. Ele começa a ouvir um barulho diferente, e dentre tudo que ele conseguia ouvir, ele sabia que aquilo era característica de que Jesus estava na terra, que Jesus estava na casa, que Jesus havia entrado na cidade. Então, aleluia, como o lugar que ele estava era naquele momento impróprio para chegar a Jesus, o que ele faz? Ele vai para a saída sul da cidade de Jericó, porque se você ler no capítulo 46, ele fala: e saindo ele quem? Jesus, de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão vinha com ele. Bartimeu estava no caminho. Então, desta feita, Bartimeu não estava atrás da multidão, ele estava à frente de Jesus. Aleluia, atrás de Jesus tinha uma multidão e seus discípulos. Nesse momento ele se encontra, aleluia, na posição certa, no momento certo, aleluia, naquilo que é correto. Ele se encontra na frente de Jesus, e quando ele se encontra à frente do mestre, ele, aleluia, começa a fazer uma súplica diferente, porque clamar, aleluia, não é uma oração corriqueira. Clamar não era essa oração que você levanta com pressa para ir para o teu trabalho, que você toma um café rápido e fala: Jesus, obrigado, eu vou aí, toma a frente, me guarda, me guia. Aleluia, clamar não é oração do meio-dia que você faz agradecendo por um alimento colocado à mesa. Clamar, aleluia, não é oração que você faz dormindo, muitas das vezes sem dobrar o joelho. Ai, eu estou cansado, Jesus, muito obrigado por este dia. Clamar é algo que vem de dentro, aleluia. Clamar é algo que move com o coração de Deus. Clamar é algo, aleluia, apaixonante. Clamar é algo, aleluia, que aleluia, consegue romper barreiras, consegue chegar aonde nenhuma oração comum consegue chegar. E neste momento, aleluia, quando ele ouve falar que era Jesus de Nazaré, ele sai, aleluia, de um lugar e se coloca à frente de Jesus. E quando ele escuta o barulho da multidão, aleluia, e a multidão diz que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu acho interessante é que a multidão dizia que Jesus era de Nazaré, e o cego, aleluia, dizia que Jesus era filho de Davi. Talvez você possa estar pensando assim: mas irmã Luciane, o que isso quer dizer? Eu quero dizer para você, aleluia, que isso tem um fundamento muito interessante, muito bom, porque Nazaré era uma cidade pobre. Nazaré era uma cidade que não era bem vista diante da sociedade da época. Nazaré, aleluia, era como se fosse hoje, aleluia, uma favela. Nazaré não tinha beleza, aleluia. Nazaré, aleluia, não tinha formosura. E determinada feita, aleluia, quando Filipe se encontra com Natanael debaixo da figueira, e ele fala assim: olha, vem ver, porque tem um profeta, aleluia, que falou isso da minha vida. E ele perguntou de qual cidade ele é. E aí Filipe fala para Natanael: ele vem de Nazaré. E ele diz assim: porventura pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Aí quando, aleluia, Filipe encontra com Jesus e Natanael, ele fala assim: eu te vi assentado debaixo da figueira. Eu quero dizer para você, aleluia, trazendo para esse dia de hoje, talvez nós, aleluia, nascidos aqui no Teixeira, criados aqui, nós vamos a algum lugar e, aleluia, as pessoas não nos vê bem. As pessoas falam assim: você ainda mora no Teixeira? Você ainda, aleluia, lembra daquele lugar? Talvez, aleluia, o cego de Jericó, ele conseguiu entender que Jesus era algo além mais do que um nazareno. Ele conseguiu entender que Jesus era algo além mais do que uma sociedade esquecida, do que uma comunidade esquecida. E eu quero dizer que para você, aleluia, você também não está esquecido pelo Senhor. Você também, aleluia, não está esquecido pelo nosso Deus, que não mudou, aleluia. Ele é o mesmo Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas você fala assim: mas você esqueceu do cego de Jericó? Não, eu não esqueci do cego de Jericó. O cego de Jericó começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que ele estava dizendo, irmã Luciane? Ele estava dizendo assim: olha, Jesus, eu sei que você não é apenas de uma cidade feia, eu sei que você não é de uma cidade, aleluia, rica, eu sei que você não é de uma cidade que tem formosura, mas eu sei que você está ligado a uma geração que tem promessa, e geração que tem promessa não esquece que Deus existe, aleluia. E geração que tem promessa, aleluia, se agarra naquilo que Deus falou, porque no tempo determinado e aprazível por Ele,
Jesus vai trazer à existência aquilo que não existe. O cego de Jericó estava falando assim: olha, todos que estão com você podem dizer que você é um nazareno, mas independente do que tu fizer na minha vida, eu sei que há algo diferente na tua vida. Eu quero dizer para você, aleluia, nesta tarde, que há algo diferente de Deus para você. Há algo diferente de Deus para tua casa. Há algo de Deus diferente para tua família. Há algo de Deus diferente para o teu ministério. Há algo diferente diante, aleluia, para Deus mudar. A sociedade, ela pode te dizer que você não vai conseguir, mas nós temos um Deus que quebra protocolo e traz à existência aquilo que não existe. Eu quero dizer para você, aleluia, que nem teu pai nem tua mãe pode acreditar em você, aleluia, mas eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você, aleluia. O cego de Jericó, quando ele chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia está falando que ele clama, e clamar é uma oração que vem de dentro. Mas se você parar, aleluia, e entender, você vai ver que ele está fazendo, aleluia, um pedido para Jesus. Jesus olha para mim de maneira diferente. Jesus olha para mim de maneira que eu possa, aleluia, ser lembrado. Quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está pedindo, aleluia, não é uma simples oração. Ele está fazendo um pedido. Agora, aleluia, quem sou eu para dizer para você que Deus não está ouvindo a tua oração? Quem é essa pessoa que está falando para você que você não pode mudar, que você não vai conseguir? Porque nós temos um Deus que ouve, um Deus que muda, e um Deus, aleluia, que ele tem promessa, aleluia. E quando o cego de Jericó fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para, e eu convido a você conjecturar comigo nesta tarde. Ele fala assim: opa, tem alguém que conhece, aleluia, a minha genealogia. Tem alguém que me conhece de maneira diferente, e essa pessoa não está no meio da multidão. Jesus, aleluia, então manda chamar o cego de Jericó, aleluia. Mas você vai falar assim: mas Luciane, o texto está dizendo que ele era filho de Bartimeu, aleluia. Mas se você pegar a palavra Bartimeu na origem, você quebrar ela, você vai entender que Bartimeu significa filho de ninguém. Ele continuava sem pai, mas nós temos um pai todo poderoso, aleluia, que ele diz na tua palavra que ainda que teu pai, ainda que tua mãe se esqueça, todavia eu não esquecerei de ti, aleluia. Nós temos um pai que cuida de nós, aleluia. E o cego de Jericó, ele continua a clamar, e muitas pessoas que estavam à volta dele começam a repreender ele e a dizer para ele assim: olha, você não vai conseguir, ele não vai te chamar, cala sua boca, a tua oração não é suficiente para mover o coração de Deus. Talvez hoje nós estamos já na metade do ano, aleluia. Muitas coisas aconteceram na metade do ano até aqui. Talvez você fez projetos, aleluia, que não deu certo. Talvez você fez, aleluia, situações que não foram boas. Talvez você vivenciou sonhos caindo como água dentre os seus dedos. Mas eu quero dizer para você que por mais que tudo o que aconteceu, que veio de, aleluia, contra você, que veio fazer você desistir, eu quero convidar você a fazer igual esse homem aqui, aleluia, que tinha uma pessoa, tinha uma multidão que não acreditava, tinha muita gente dizendo para ele, ele era sozinho contra muita gente, mas Jesus, quando mandou chamar ele continuou clamando com a mesma intensidade, ele continuou clamando, aleluia, com a mesma veemência, com a mesma fé. Eu te convido, aleluia, no meio da tua tempestade, no meio da adversidade, no meio da tua casa, a você continuar clamando Jesus com a mesma fé. Eu convido a você a continuar chamando Jesus para entrar de maneira diferente na tua casa. Repreender, irmão, é uma palavra muito forte. É uma palavra que censura. E é uma palavra que não só somente censura, ela censura, aleluia, severamente. Ou seja, cala a sua boca que eu não quero mais te ouvir. Mas Jesus queria ouvir a oração deste homem. E ele clamava cada vez mais, aleluia. Quanto mais gente dizia para ele assim: você não vai conseguir, a afirmativa dele, da fé dele em Jesus aumentava mais. Eu vou continuar clamando. Sabe por que eu vou continuar clamando? Porque quem precisa do milagre sou eu. É isso que você tem que colocar, aleluia, de priori na tua vida. Se você precisa do milagre, aleluia, você não pode desistir. Ainda mais, aleluia, que muitas pessoas
E aí eu pergunto para você, quem é que Jesus, aleluia, quem é que Jesus fala assim, vai lá e chama ele? É a própria multidão que estava dizendo para ele ficar calado. Vai lá e chama ele. E quando, aleluia, chega até ele, o mestre está te chamando, tenha bom ânimo. Ele, no verso 50 diz, e ele então levantou e lançou sua capa. Eu quero só abrir um parênteses aqui para você que não conhece essa história direito. A sociedade da época, aleluia, era administrada por Roma. Havia duas línguas nessa época, nesse momento. Havia o grego e havia o aramaico. E Roma, ele dava para as pessoas que estavam à margem da sociedade, para os leprosos, para os cegos, para os mancos, uma espécie de capa. Só para você poder entender, é como se fosse a capa da Chapeuzinho Vermelho. Só que essa capa, ela tinha 5 centímetros de espessura. E ela tinha um símbolo de Roma. E dependendo do símbolo que tivesse sobre aquela capa, aquele símbolo ali estava, aleluia, expressando para quem olhasse o pecado que ele tinha cometido. Talvez hoje Satanás faça as pessoas olhar para você pelo pecado que você cometeu, mas Jesus te chama pelo nome, aleluia. Ele te chama pelo nome. Ele te chama, aleluia, pelo teu nome. Ele conhece teu sobrenome. A palavra diz, aleluia, que antes de você nascer, ele já sabia quem você seria. Isso é intimidade com Deus. Então o cego, quando ele ouve falar, ele joga por terra. A única coisa que dava o direito dele pedir esmola sem ser incomodado era a capa. Aquela capa durante o dia o protegia do sol. E quando alguém, aleluia, ouvia e o desprezava, lançava uma pedra, ele virava as suas costas e se protegia, já que, aleluia, sua capa era grossa. E quando Jesus o chama, ele não tinha nem certeza que o milagre poderia acontecer. Era um ponto de interrogação sobre a vida dele. Mas quando alguém chega para ele e fala assim, ó, Jesus está te chamando, ele larga a sua capa, ele fala assim, eu não vou precisar mais estar à margem da sociedade. Eu não vou precisar mais estar sob um jugo na minha vida que não provém de Deus. Porque eu creio que mesmo que ele não lançou palavra alguma, eu vou ser curado, aleluia. E nós começamos esse culto dizendo que nós iremos trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Eu convido a você nesta hora a fechar os seus olhos aonde quer que você esteja e pensar no teu problema, aleluia, e pensar, aleluia, qual é, aleluia, o milagre que você quer, que você precisa que o Senhor traga à existência. E quando finalmente ele consegue ficar de pé diante de Jesus, Jesus, aleluia, olha para ele. Jesus podia ter falado assim para ele, assim, ó, vai do jeito que você tá. Vai do jeito que você tá. Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia, aleluia. Jesus, após ele se levantar, continuou no mesmo lugar. E Jesus olhou para ele, creio eu, com um olhar de carinho, de amor. E falou assim, o que queres que te faça? Aleluia. Será que Jesus não sabia que ele estava cego?